Olá, eu sou o Luiz Guilherme. Estou apresentando aqui o trabalho junto com o Rony Pereira, da disciplina de Web. Esse é o nosso terceiro trabalho e, basicamente, vamos lá. Essa aqui é a nossa interface do nosso site. Nós decidimos manter o mesmo sistema anterior do segundo trabalho, que seria um sistema de viagens. E, basicamente, ficou dessa maneira. E agora vamos mostrar um pouquinho primeiro o código e logo após a gente mostra melhor como ficou funcionando. Ok, essa aqui foi a imagem que nós pegamos como referência para criar nosso site. Nós utilizamos aquele site que o senhor pediu no primeiro trabalho. Eu sei que não era um pré-requisito utilizar ele, mas como nós gostamos dele e tal, do site, a gente achou legal pegar algum sitezinho lá como referência para colocá-lo aqui na avaliação final. Começando pelo código aqui, na parte do app bar, na parte dos componentes, nós usamos o React e também adicionamos o Material UI para facilitar alguns processos. Nós também usamos o TypeScript para dar uma facilitada em algumas partes. Aí, por termos utilizado o TypeScript, nós escrevemos o export de uma maneira diferente para exportar os componentes. O box que está ali embaixo, ele é do Material UI, que tem uma mesma função que uma div. Ele possui a mesma funcionalidade que uma div. Agora aqui o link, nós usamos o React Router DOM, que seria basicamente as nossas rotas. Aí nós usamos uma lista para representar a nossa navbar. Aqui estamos mostrando aqui a lista. Agora aqui na parte do typography, ela é usada para dar uma melhor estilização do texto no nosso site. Agora partindo aqui para a nossa home, eu só gostaria de destacar uma parte que nós estilizamos aqui o nosso texto, separando ele da imagem, deixando lado a lado um com o outro. Aqui está uma representação de como ficou no site, o texto com a imagem. Agora na parte do content place, eu só gostaria de dar um destaquezinho aqui na parte da lista, que nós utilizamos uma lista para apresentar os locais de viagem e tudo mais, e no site fica dessa maneira. Mostrando aqui os melhores lugares do mundo para se viajar e tal. Agora partindo para a parte dos cards, nós importamos várias tags relacionadas a esses cards, que auxiliam na construção deles. O card é basicamente composto pela imagem, o conteúdo e algumas ações, como os botões para redirecionar para outras páginas. E também eu só gostaria de dar um detalhe que os cards são a importação do Material UI. E aqui é uma representação dos cards com os botões de compartilhar. Obviamente eles não estão funcionando, é só para representar mesmo. Ali está uma breve descrição sobre os hotéis do país e a cidade do país que a pessoa decidiu viajar. Agora, na parte do CSS com TypeScript, a gente basicamente usa o CSS como função, aí depois nós importamos ele utilizando o seu nome, e depois inserimos essa função em uma variável. Depois chamamos o objeto para poder personalizar ele. E outra coisa também no CSS com TypeScript é que praticamente a gente exporta da mesma maneira que o React. Como também eu disse anteriormente, nós utilizamos objetos para representar os seus atributos. Bom, eu sou o Rony Pereira e agora eu vou explicar um pouco sobre as nossas rotas. Basicamente, a gente deu um import aqui no switch e no route do React Router DOM para que a gente pudesse fazer nossas subpáginas aqui do nosso site. Então temos a página principal, a página de preços das viagens e a página de administração, que a gente utilizou um pouco para o nosso CRUD, que eu vou explicar posteriormente. Bom, aqui é basicamente nossas tabelas de preço, que eu também usei o Material UI.
para facilitar na composição das tabelas. Então aqui temos a célula da tabela, a linha e o container aqui da tabela para que ela fique no formato de tabela mesmo. Bom, aqui é a nossa tabela que é gerada dinamicamente conforme a quantidade de itens que tem no nosso array, com a quantidade de informações que a gente precisa adicionar ou tirar. Então aqui no nosso array a gente tinha dois objetos com as informações completas de origem, destino, horário e preço. Então aqui ela gera automaticamente a tabela com essa função aqui, que ela lê o que tem dentro do array e mapeia as informações dele para criar a, as células da tabela. Bom, aqui é um pouco do controller, que seria o nosso CRUD. A gente acabou não fazendo o update e o delete porque a gente achou um pouco complicado com o tempo que a gente tinha. Então a gente acabou não tomando o risco de perder muito tempo nisso. Então aqui temos duas funções muito simples de criar e de ler. Aqui na função de ler, basicamente a gente retorna um array para essa página de pricing, que novamente ela vai retornar esse array e ele vai mapear as informações que tem ali dos objetos para criar a tabela dinamicamente. Aqui na função de criar, ela vai basicamente adicionar as informações que são inseridas na página de administração que eu vou mostrar daqui a pouco. Bom, aqui a gente não tem um botão para ir direto na página de ADM, então você pode digitar aqui em cima ADM e vai aparecer essa lista de input aqui. Bom, demonstrando aqui rapidinho essa lista de input, por exemplo, aqui temos a origem, por exemplo, Fortaleza, destino Rio de Janeiro, o horário 20 horas e o preço da passagem, por exemplo, R$ 500. Clicar aqui em Submit vai aparecer um alerta que foi adicionado com sucesso. E se eu voltar aqui na tabela de pricing, vai ter aqui todas as informações que eu adicionei. E comentando de novo, que a nossa tabela é dinâmica, que tudo que for adicionado aqui vai ser atualizado e mostrado. Bom, como eu fiz isso foi basicamente usando o state props. Basicamente eu seto o estado das variáveis como vazio, para que quando eu digite algo e clique no botão, chame as funções para lidar com essas informações, que eles vão ser inseridas nas variáveis aqui do estado. E quando eu clicar no botão também, ele vai tipo, lidar com a submissão, que vai ser essa função aqui. Ele vai passar um evento que vai dar o alerta, que era aquele que fala que foi adicionado com sucesso as informações. Esse evento aqui vai prevenir alguns erros. Por exemplo, um erro que eu estava tendo era que quando eu clicava no botão para adicionar as informações no array, o array meio que resetava, tipo, não salvava as informações. Então esse evento aqui previne esse erro. Então sempre salvando as informações. Aqui eu estruturo o objeto, né? Com as informações que eu passei, com o tipo de informação que é, numa variável auxiliar. E eu passo essa variável auxiliar na função de create lá que eu citei anteriormente, que vai dar um push nesse array aqui para adicionar as informações no nosso, entre aspas, banco de dados. Então, basicamente é isso o nosso trabalho.
Muito obrigado pela atenção e até a próxima.